Luciane Fontoura, eu tenho 36 anos, trabalho há 10 anos como cabeleireira e eu tive um problema sério com varizes. A força da gravidade que atua sobre o nosso planeta também atua sobre a circulação sanguínea. Nos membros inferiores, ela dificulta o retorno do sangue para o coração. Quando o corpo não consegue compensar naturalmente essa dificuldade do sangue circular, surgem as varizes. Além de um problema estético, elas trazem consequências desagradáveis, como inchaços e dores nas pernas. Como a gente poderia explicar melhor a questão da circulação de forma geral? Uma coisa que o pessoal confunde é artérias com veias. Artérias são os vasos que levam o sangue oxigenado para os tecidos. E as veias são as que fazem o retorno venoso para o coração, levando o sangue que passou pelos tecidos e que perdeu o oxigênio. Então, o sangue venoso é o sangue de retorno que vai para o pulmão para ser novamente oxigenado. E nos membros inferiores, esse mecanismo é auxiliado por válvulas, que são pequenas bolsinhas que tem na parede das veias e que impulsionam o sangue em direção ao coração. E um aspecto interessante em relação às varizes é que as varizes só ocorrem nos membros inferiores. Fundamentalmente, as varizes são causadas por insuficiência dessas válvulas e passam a se dilatar. As veias superficiais funcionam como canais, impulsionando o sangue para cima, retornando das extremidades para o coração. Com a ajuda de válvulas, o sangue é impedido de voltar e ficar acumulado nos membros inferiores. Quando as válvulas não funcionam de forma adequada, parte do sangue volta para baixo. Isso faz com que as veias se dilatem progressivamente até formar as varizes. Quando é que começou o teu problema com varizes, Luciane? Acredito que mais ou menos uns 13, 14 anos atrás. E o que tu sentia? Como é que foi? Começou a ter queimores nas pernas, a perna inchava muito, começou a aparecer veinhos, daí aquilo ali foi aumentando. Ela arde bastante, né? É como se tivesse sempre um peso nas pernas. Incomoda, né? O característico de quem tem varizes é sentir esses sintomas que tu estava falando, de cansaço, ardência, um peso nas pernas, mais no fim do dia. Era isso que acontecia contigo? Isso aí. Nas mulheres, essa sensação de peso piora no período pré-menstrual. Por quê? Porque há um aumento da circulação na pequena bacia durante o período pré-menstrual. E isso se transmite para os membros inferiores. Então, elas têm sensação de peso. Esses sintomas podem evoluir por meses, às vezes anos, sem o aparecimento de enxume considerável. Mas, principalmente nas mulheres, em que o enxume é mais precoce, aparece finalmente o edema, o enxume nos tornozelos e no pé, junto com essa sensação de peso. E ao longo do tempo, havendo comprometimento de outros ramos venosos, então as varizes vão aumentando em número e em diâmetro. Mas já há 13 anos atrás, tu já percebia, já tinha esses sintomas que tu estava descrevendo? Antes de 13 anos. Na verdade, assim, eu notei mais depois da minha segunda gravidez. Que a minha filha hoje tem 13 anos, né? E daí, a partir disso aí, depois que eu ganhei ela, eu notei que evoluiu bastante o quadro. A mulher já tem a sua predisposição natural para ter varizes. Ainda por cima tem as alterações hormonais da gravidez e a própria questão física, porque o útero, o bebê pesam sobre a pelve e aí o sangue tem mais dificuldade ainda de voltar. Mesmo aquelas pacientes que não apresentam varizes relatam com muita frequência enxume nas pernas, especialmente no último mês de gestação. E as varizes chamadas pós-gravídicas são aquelas que aparecem no último trimestre e persistem depois do parto.
Mas diga-se de passagem que muitas dessas varizes regridem imediatamente após o parto. E aí como é que foi? Tu chegou a ter alguma coisa mais aguda, assim, que tu pensou, não, agora eu vou ter que resolver esse problema? Eu fui fazer um bolo e no que eu me abaixei pra olhar o bolo dentro do forno, eu senti uma dor muito forte na perna. Daí eu fui ver, tava vermelho. Resolvi ir no médico, resolvi ir a pé de onde eu trabalhava até o centro, né? E daí a médica, chegando lá, a médica ficou apavorada com o que ela viu, porque eu tinha desenvolvido uma flebite de um dia para o outro. E dois, 3 dias depois eu estava começando a ter e desenvolver uma trombose. Quando tem varizes, o sangue fica um pouco mais lento. Essa lentidão do sangue faz com que corra a possibilidade maior de ocorrer a trombose. O que é trombose? É o surgimento de coágulos sanguíneos dentro do fluxo sanguíneo. A gente não pode falar que quem tem varizes vai ter trombose, nem quem tem trombose tem varizes. A variz é um fator predisponente à trombose. Quais são os fatores de risco que temos para a trombose? A gente já nasce com risco trombótico. A gente sabe que os pacientes do tipo O têm menos chance de ter trombose do que os do tipo sanguíneo não O. O envelhecimento já é outro fator de risco. As doenças que a gente vai adquirindo na vida já é outro fator de risco. Hábitos como o fumo, o ganho de peso, o sedentarismo são outros fatores de risco para trombose. Além de condições genéticas, que aí o paciente não tem culpa, ele já adquire essas condições genéticas. O que é embolia pulmonar? Um trombo que se forma na perna, sobe, como o sangue está subindo para ser oxigenado pelos pulmões, esse trombo sobe para ser oxigenado pelos pulmões, só que ele não vai ser oxigenado, vai impactar no pulmão. E aí tudo que vem atrás é com um congestionamento, engarrafamento. Vai bloquear toda a vinda de sangue. E aquele sangue não vai ser mais oxigenado. E tu sempre trabalhou de cabeleireira? Sempre, fazem 10 anos. Antes disso, tinha algum outro trabalho? Não, eu cuidava da casa. Eu tenho 2 filhas, daí eu cuidava da casa, Sim. cuidava delas. Sim. Então, há 10 anos que é trabalhando praticamente de pé. Isso. E como é que é isso, assim? Tu consegue ter uma folguinha para descansar? Geralmente os horários são marcados a cada 30 minutos, mas a gente consegue alguma folguinha, daí eu saio, sento lá na rua, dou uma lida num livro, né? Tento sentar, volto quando tem a próxima cliente. Não consegue erguer os pés para cima Não para tem dar como. uma descansada? Isso não. Não tem como. Aproveite os intervalos no seu horário de trabalho para se movimentar. Faça pequenas pausas a cada 1 ou 2 horas. Levante-se, caminhe um pouco, mexa as pernas e os pés. Se você trabalha sentado, evite ficar muito tempo com as pernas cruzadas, pois essa posição dificulta a circulação. Em termos de prevenção dentro das empresas, visto que tem muitas profissões que passam muito tempo de pé ou muito tempo sentado, o que a gente poderia propor? O número de horas de trabalho perdidas durante o ano é muito grande nos pacientes que apresentam varizes. Se as empresas investissem, como algumas já o fazem, de exercício físico durante o horário de trabalho, um departamento médico que orienta esses pacientes com varizes, reverte em lucro para a empresa, porque o número de horas perdidas de trabalho vai ser muito menor. E em relação a viagens, tu costuma viajar? Como é que é? Viagens mais curtas, né? Nas longas a gente para, espicha a perna. Uma coisa que ajuda muito, né, Luciane, é quando as pessoas vão viajar, é muito comum chegar no destino com as pernas muito inchadas, com muita dor, porque fica muito tempo parado, sentado e o sangue fica todo acumulado. Então, tentar fazer paradas, caminhar, mexer bastante as panturrilhas ou mesmo usar a meia elástica quando for fazer viagens mais longas, são ideias, sugestões para a pessoa não chegar com as pernas tão doloridas e tão inchadas, né? Ajuda no tratamento. As meias elásticas devem ser mais utilizadas pela população geral, especialmente aquelas pessoas que permanecem longos períodos em pé. Mais especialmente ainda aqueles que não fazem exercício, deveriam usar meia elástica para melhorar o retorno venoso dos membros inferiores. Se uma pessoa que trabalha horas de pé ou horas sentado sem se mexer, se ela usar meias elásticas, isso vai ajudar a evitar então essas alterações? Sem dúvida, especialmente aquelas que já começam a apresentar essa pigmentação no tornozelo, mesmo que não tenham varizes aparentes,
deveriam usar sempre meia elástica. E não precisa usar o dia todo, usa naquele período em que vai permanecer muito tempo em pé. Tu pode ver que ela é bem forte, é bem complicado de colocar. A tua, então, o que teu médico te indicou é a meia inteira, né? A meia que tem inteira, algumas... ela só não tem a ponta do pé. pezinho. Que alguns pacientes usam só até o joelho, um pouquinho acima do joelho, né? No teu caso era ela inteira. É, porque eu tive que tirar essa fena inteira da perna, né? Não era só da panturrilha, do joelho pra baixo, era da perna inteira. Foi na perna inteira. E o que é difícil? O que tu acha difícil de colocar? Porque a perna já tá do tamanho normal e daí ela aperta muito, não entra. Ela não entra, não é nem difícil, ela não entra mesmo. Entendi. Então tu tem que colocar de manhã, que é quando tu nota que a tua perna tá mais desinchada. É, ou pelo menos eu tenho que ficar uns 40 minutos com a perna pra cima, pra ela desinchar um pouco. Que outras coisas que a gente pode fazer para prevenir o aparecimento de varizes? Bom, além do exercício físico regular, manter um peso adequado, não fumar, ter uma vida saudável, boa alimentação. Fundamentalmente, são as 3 medidas importantes. E pensando um pouco assim, aos fatores de risco, tu já me falou que tu tem uma história familiar de varizes, tu teve gestações, tu trabalha em pé. Além disso, tu fuma ou fumava? Eu já fumei. Não fumo mais, mas eu já fumei. Que é um outro fator de risco para desenvolvimento, né? Nos primeiros anos que eu trabalhei aqui, os 3 anos eu fumei. Depois acabei não fumando mais. Parou. Parei. Por quanto tempo da vida tu fumou? Eu acho que no máximo uns 5 anos, não mais que isso. Não foi muito tempo. Na verdade é mais assim, sai com os amigos, daí fuma, mas não uma coisa que eu seja fumante, não sou. Sim. E aí hoje em dia tu já não fuma mais? Não. Nada. A gente sabe que quem tem varizes tem que caprichar nos exercícios físicos, caminhada, né? Caprichar no exercício para reforçar a musculatura. Faz exercício? Faço. A academia eu faço 3 vezes a semana, mas eu caminho, bem dizer, diariamente, né? Sim. E tem um exercício bem puxado para panturrilha, já próprio por causa das varizes. Próprio para isso. É. Quem trabalha muito tempo em pé ou sentado pode ter inchaços e dores nas pernas. Isso pode ser um sinal de que algo não está bem. A falta de mobilidade prejudica a circulação dos membros inferiores. E você, sabe como prevenir o aparecimento de varizes? É caminhar, né? Fazer exercício. Eu faço bastante exercício, né? Eu tenho, meu filho tem, a nora também tem. E eu sou aposentada, né? Por invalidez, porque eu tenho a úlcera varicose venosa crônica. Ela cura, ela volta, ela vai, ela vem, não é fácil. De noite a gente toma um banho e levanta as pernas para cima. É a única maneira de aliviar um pouco. Normalmente as varizes aparecem dos 30 aos 50 anos de vida. É muito raro o paciente acima dos 50 anos que vão aparecer varizes depois desse período. No SUS, a gente encontra tratamento para varizes do ponto de vista estético? Não, só para as grandes varizes ou varizes complicadas. Cerca de 30% da população adulta apresenta algum grau de varizes, então vocês imaginem o grande contingente de pessoas que procuram o SUS para fazer cirurgia de varizes. Então a lista de espera é muito grande. Até então tu vinha meio que convivendo com aquele sintoma. É uma coisa assim que tu sente a dor no final do dia, daí tu vai dormir, no outro dia tu já não tá com dor de novo, né? E como era atrás eu quase não via, né? Eu não queria ver também, né? A pessoa vai se adaptando, né? Exatamente. Vai se adaptando. Chega em casa, põe a perna pra cima e tenta não... Faz um escalda-pés, né? Pra tentar evitar de procurar o médico muitas vezes. Eu acho que aí houve o meu erro, né? Porque Sim. Daí piorou a situação. Sim, talvez se tivesse procurado antes, tu diz, já poderia estar melhor há mais tempo. Não teria levado tantos pontos, a cirurgia não teria demorado tanto, né? Bom, o tratamento das varizes envolve medidas clínicas, que é o uso de meias elásticas, medicação para diminuir os sintomas, exercício físico, a escleroterapia para as pequenas varizes, ou o laser de pele, e finalmente a cirurgia. A cirurgia de varizes que retira essas veias
Que não estão funcionando mais. O que acontece é que as varizes, essas veias dilatadas, já perderam a sua função. Então, na verdade, elas estão sobrecarregando as restantes, as que estão ainda normais. Então, e essa é a razão, porque a retirada dessas veias doentes melhora os sintomas. Então, elas não têm função, elas não vão fazer falta. Um parênteses cabe aqui nesse aspecto da retirada das veias, que é em relação às veias safenas. Hoje em dia se faz a maior parte das cirurgias de varizes com preservação da veia safena. Não porque ela seja importante para a circulação dos membros inferiores, mas porque ela é importante como substituto das artérias. Se usa as safenas para fazer ponte no coração, nas carótidas, dos ramos viscerais, da aorta. Então ela é um substituto arterial importante. E quando se fazia cirurgia de radical de varizes, e se fez isso até uma década atrás, hoje nós estamos pagando esse preço. Então um grande contingente de pessoas que tiraram as safenas e que hoje tem prejudicado o seu tratamento das coronárias, o seu tratamento da carótida, da circulação dos membros inferiores. Então, a tendência hoje é sempre preservar safenas. Retira as veias doentes, trata às vezes a válvula da safena, mas não retira a safena na imensa maioria dos casos. Falando um pouquinho daquelas varizes bem pequenininhas, né, as telangiectasias. Como é que a gente trata as telangiectasias? As famosas aranhas vasculares. Nesses casos é a escleroterapia, que é a injeção de um líquido, normalmente a glicose em alta concentração, que leva a uma irritação da parede do vaso e fecha esses vasinhos. Mas quando os vasinhos são extremamente finos, então em alguns casos se usa o laser. É um estímulo térmico muito alto para a parede da veia e que não é tão alto para a pele. Então o laser atravessa a pele e chega no vasinho. E como é que foi, assim, no teu caso, a indicação de tratamento? Foi quando eu procurei a médica que tinha desenvolvido uma flebite de um dia para o outro. Daí ela me passou os medicamentos. Então, primeiro tu fez o tratamento da flebite e aí depois foi a indicação da cirurgia. Isso. É um problema comum das varizes, que é uma inflamação daquela veia que está dilatada. Aí tem que fazer tratamento com medicação para diminuir aquela inflamação e tratar aquele episódio e depois fazer a cirurgia, que foi bem o que tu Foi fizesse. o que aconteceu. Até então tu ia levando o problema, ia te adaptando. Porque na verdade, assim, eu sentia dores, mas quando eu já estava em casa, né? Era feio, mas eu não via, era atrás, né? A depilação pode causar varizes? Não há relação entre depilação e aparecimento de varizes. O que pode haver na depilação, se ela for feita de modo descuidado, é pacientes que apresentem varizes muito exuberantes e que estão à flor da pele e provocam sangramento. Mas não há relação entre depilação e aparecimento de varizes. Usar salto alto pode causar varizes? O que pode haver, isso sim, é que usando salto alto, a musculatura da panturrilha, que é o nosso coração periférico, não atua adequadamente. Então, alguns pacientes com varizes podem ter mais sintomas quando usam salto alto. Pessoas de pele muito clara têm maior predisposição para ter varizes? Não há relação entre pele clara e varizes. O que acontece é que elas ficam mais aparentes na pessoa com pele clara. Pessoa com pele morena, elas não são tão aparentes, especialmente as telangiectasias, que têm aquela coloração avermelhada. É possível fazer o tratamento das varizes no verão? A recomendação é que não se exponha a pele ao sol, como em qualquer cirurgia, para não pigmentar as cicatrizes, as pequenas cicatrizes. Mas não há contraindicação à cirurgia no verão, a não ser o desconforto do calor, porque alguns pacientes devem usar meia elástica no pós-operatório. E depois da cirurgia, como é que foi a tua recuperação, Luciane? No meu caso foi bastante difícil. Eu esperei muito, eu não devia ter esperado tanto tempo para fazer. Sim, quando tu operou, a coisa já estava bem mais avançada. Então o teu pós-operatório foi muito complicado, porque normalmente é uma cirurgia simples, né? Que as pessoas se recuperam em seguida. Eu tento cuidar da alimentação, porque eu já tenho sobrepeso. Claro, e realmente o sobrepeso é uma das coisas que dificulta o retorno do sangue. Depois de ter feito a cirurgia, o que tu faz para tentar evitar o aparecimento de novo das varizes, desses sintomas que tu tinha, Luciane? O médico pediu para mim voltar a fazer exercícios, daí então eu faço academia, faço caminhada. A academia eu faço 3 vezes a semana, mas eu caminho, bem dizer, diariamente, né? Sim. E tem um exercício bem puxado para a panturrilha
já próprio por causa das varizes. Próprio para isso. É. O exercício, ele não impede o aparecimento das varizes, ele previne, ou melhor, ele retarda o tempo de aparecimento dessas, porque as varizes são consequência do processo natural de degeneração do sistema circulatório. Então, o que nós temos com o exercício é um ganho de tempo até que esse problema venha a se manifestar. Agora, quando ele se manifesta, também o exercício é importante porque ele minimiza os efeitos da varize, ele facilita o retorno de sangue vindo das veias, né? E com isso impede o acúmulo desses na periferia. Quando nós caminhamos, a musculatura da panturrilha, da barriga, da perna, comprime as veias do sistema profundo, as veias profundas, e facilita o retorno venoso. Essa é a razão porque no avião a aeromoça recomenda, uma das recomendações nos voos longos é que faça movimentação com os membros inferiores, caminhe no corredor, use meia elástica durante o voo, é para minimizar esses sintomas e as consequências da redução do retorno venoso. Esse exercício, então, ele é muito bom para trabalhar a musculatura posterior da perna. Tá? Então, o que tu vai fazer? Vai com os pés unidos, vai descer, até, se possível, encostar o calcanhar no chão e depois subir o máximo que puder, certo? Vai lá. Desce, sobe, perfeito. Isto vai ativar a bomba venosa da tua musculatura posterior da perna, certo? Agora tu podes fazer também alternando, que também é interessante para fazer uma variação aí, desce uma, sobe a outra. Vai permitir dividir a carga. E a última agora, pode fazer colocando um pé atrás, suspenso atrás, isso. Desce, sobe, com isso tu tem uma carga maior de esforço. O exercício no cicloergômetro também é uma excelente opção, inclusive a Lu gosta mais do exercício no cicloergômetro do que da esteira. Como ela disse, isso é uma questão de preferência, não? E esse exercício é excelente pelo seguinte, porque ele trabalha a musculatura da parte posterior da perna, como eu venho destacando antes, e além disso tem o ganho da melhora do sistema cardiorrespiratório. Isso faz com que ela tenha então um ganho cardiovascular que também vai ser importante para garantir um envelhecimento mais adequado e com mais saúde. Aqui é uma sugestão para fazer a recuperação após os exercícios, principalmente após a esteira, após o cicloergômetro. Então, colocar os pés em um nível mais alto do que o restante do corpo e realizar movimentos de flexão dorsal e plantar, movimentando então o tornozelo e novamente trabalhando a musculatura da parte posterior da perna, favorecendo com isso o bombeamento do sangue, o retorno do sangue de volta ao coração. E hoje em dia, daí, como é que tá depois de 1 ano e pouco da cirurgia? Eu não sinto mais dores. O que eu noto é que algumas voltaram, mas isso o médico me disse que poderia vir a acontecer. Claro que não é nem perto daquilo que eu tinha, né? Ser saudável para mim é ter uma alimentação legal, é me exercitar, tentar levar uma vida mais leve, fazendo exercícios, cuidando da alimentação, comendo mais frutas, verduras. Para mim, ser saudável é isso.